Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série. E se você não esteve aqui domingo passado, nós dissemos que nós temos dois objetivos principais nessa série e a gente já abriu o jogo logo de cara, para que não haja dúvidas. Nosso objetivo nessa série é convencer algumas pessoas que estão ali, considerando a possibilidade de se tornar seguidores de Jesus Cristo, mas tem alguns obstáculos, alguns bloqueios, algumas dificuldades. Então, nossa esperança, nossa oração é que nessa série, até o final dessa série, essas pessoas possam tomar uma decisão por Jesus Cristo. O segundo objetivo dessa série é falar com você, que já é cristão, que frequenta a igreja, mas que talvez, por circunstâncias da vida, por tempestades, por coisas que podem estar acontecendo na sua vida, talvez a sua fé esteja meio balançada, talvez você tenha se esquecido de qual é a proposta de Deus de relacionamento com você. Talvez você esteja meio perdido, então essa série também é para você, para que você possa ter esse reencontro com Deus verdadeiramente. Então esse é o nosso objetivo. Quando a gente vê um testemunho como nós vimos há pouco, ou como o testemunho que nós vimos na semana passada, isso nos dá muita confiança de seguir fazendo o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque são vidas, são pessoas que não consideravam a possibilidade de se tornar cristãs ou seguidoras de Jesus Cristo, pessoas que tinham uma vida completamente distante, que de repente, por alguma coisa que aconteceu, elas tiveram esse encontro pessoal com Jesus Cristo e mudaram as suas vidas por livre e espontânea vontade. Ninguém pressionou, ninguém fez nada, nenhuma pressão para que essas pessoas mudassem de vida. É isso que nós estamos falando, é desse relacionamento, é desse Deus que nós estamos falando aqui nesses dias. Como eu falei semana passada, nós consideramos que você pode ter lá os seus obstáculos, e eles são justos, eles são honestos, eles são sinceros, porque são obstáculos mesmo. Quem sabe você é daqueles que vem de uma família tradicionalmente, que segue uma outra religião tradicional, há muitos anos. Então, seu avô já era daquela religião, o seu pai é daquela religião, e aí você começa a considerar a possibilidade de ver Deus e Jesus Cristo de uma outra forma, mas lá dentro de você fica lutando, porque você fala, puxa, se eu começar a seguir esse Jesus que estão me anunciando, eu vou ter que mudar de religião, e aí eu vou trair o meu pai, trair a minha mãe, trair minha família. Então, se isso é um obstáculo para você, ele é um obstáculo verdadeiro, sincero, honesto. De repente, seu obstáculo pode ser outro. Talvez você está aqui, agora há pouco mesmo, há 3 minutos atrás, seu obstáculo surgiu. A questão do dízimo e das ofertas. Pode ser que seja esse o obstáculo. Você fala, esse negócio de igreja, né? Vai chegar uma hora que eles vão falar de dinheiro, porque a igreja só pensa em dinheiro. Não é assim que as pessoas associam as coisas sem conhecer o dia a dia da igreja? É engraçado que a gente não pensa isso para mais ninguém, né? Esse dia eu estava refletindo sobre isso. Às vezes você chega aqui na igreja e você fala, puxa, essa igreja tem telão, tem luz, assim, eles não precisam do meu dinheiro, eles não precisam da minha ajuda, está tudo certo, aí eu não vou dar nada aqui, porque eles não precisam, vou dar lá para o pobrezinho, no sinaleiro e tal. E eu considerei essa possibilidade. E saí pensando nisso, falei, puxa, é verdade. E aí esses dias eu fui jantar no Galpão Nelore, e comi, vi aquela coisa bonita, falei assim, eles não precisam do meu dinheiro. Olha só, tudo bonito, né? O cara chegou de carro importado, falei, eles não precisam do meu dinheiro, por que eu vou dar meu dinheiro? Vou dar lá em esquina, né? Pro outro. Não deixaram. Cheguei com esse argumento, bom, enfim, pode ser que esse seja o seu bloqueio. Você tem um problema com isso. Não, isso não é o problema. Você ter dificuldades, você ter obstáculos, eu falei na semana passada, estou repetindo hoje, isso é natural. Todos nós já tivemos obstáculos, todos nós. E muitos desses obstáculos desapareceram por algo que aconteceu. Alguns desses obstáculos, talvez, simplesmente diminuíram de tamanho. E outros, quem sabe nós tenhamos eles ainda, as nossas dúvidas, nossas desculpas, nossos questionamentos. E eu falei semana passada, às vezes nós que estudamos ainda com mais profundidade a Bíblia, quem sabe tenhamos mais perguntas ainda, que às vezes a gente não tem a resposta.
Mas o que eu disse na semana passada e que nós vamos repetir nessa série é que, assim, adultos, pessoas inteligentes, elas não se tornam seguidoras de Jesus Cristo porque elas responderam todas as questões. Não é assim que funciona. Adultos se tornam cristãos, seguidores de Jesus Cristo, porque algo acontece que achata, diminui a importância das suas dúvidas. E nós falamos na semana passada, a gente começamos a falar com os solteiros ou com os casados, que a gente, antes de casar, nós temos lá alguns questionamentos. Né? Antes de você se casar, você fala assim, puxa, se eu vou me casar, vou perder minha liberdade, vou ter que assumir um compromisso, eu não gosto muito desse negócio de compromisso, eu não sei se eu tenho dinheiro para casar e tal. Todas essas justificativas são honestas, pertinentes. Por quê? Porque são suas questões. A gente jamais vai desprezar os seus obstáculos para o casamento ou para qualquer outra coisa que seja. No entanto, algo acontece, nós falamos na semana passada, brincamos, não é exatamente isso que acontece. Algo acontece, você conhece uma pessoa e você se apaixona por aquela pessoa. Quando você se apaixona, o casamento deixou de ser uma instituição. O casamento passa a ser um relacionamento. Já não é mais, você não olha para casamento, você olha para ela ou para ele. É uma coisa pessoal, uma coisa íntima. Então, as suas questões, liberdade, compromisso, dinheiro, elas continuam aqui. Mas você se casa independente de ter respondido as suas questões. Quem sabe algumas, assim que você se casa, você resolve. Outras, talvez a questão do dinheiro, pode ser que ainda não esteja resolvido, não tem problema. Mas você não abriu mão, você não deixou de se casar por causa do seu obstáculo. Percebe? Então é assim que a gente faz em relação a seguir Jesus Cristo. Às vezes você tem lá uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, e você acha que por causa deles você não pode ser seguidor de Jesus Cristo. Mas o que nós estamos falando aqui é, à medida que você conhece, à medida que você se relaciona, muitos desses obstáculos diminuem ou perdem a importância. Bom, para continuar o nosso exemplo, eu vou falar de mais um obstáculo. Eu falei que a gente se casa, né? Depois que você se casa, a próxima pressão que você sofre, os recém-casados que estão por aqui, já sabem, é sobre de você ter filhos. Né? Você se casa, você precisa ter um filho com a sua esposa. Pode ser que você já tenha de outros relacionamentos anteriores, mas você se casa, você precisa de ter um filho com a sua esposa, e isso é uma pressão da sociedade. Então, os parentes, e daí? Quando é que vem o netinho? Quando é que vem o fulaninho? E você levanta uma série de obstáculos para não ter filho. Puxa, nessa fase da minha vida eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Mal a gente está conseguindo sobreviver, nós dois e tal, vamos ter um filho? Então você tem lá os seus questionamentos. Eu tive meus questionamentos e tive filhos ainda assim. No entanto, chegou num ponto assim, a minha filha Luísa já estava com 13 anos, ela estava com 10 anos, e eu e minha esposa começamos a considerar a possibilidade de termos juntos mais um filho. Mas aí aparecem nossos questionamentos. Então, eu vou passar para vocês quais são as dúvidas e os questionamentos para se ter um segundo filho no casamento. Eu não trouxe a caneta, você pode me ajudar aqui, por favor, minha secretária? Você pode entrar aqui com uma caneta? Eu vou mostrar para vocês por que a gente não deve ter o segundo filho. Vou provar para vocês, presta aqui. Espera aí, Lulu. Ô, Lulu, ele já saiu correndo. Você não deve ter o segundo... Faz sentido? Faz sentido você escrever alguma coisa diante da pessoinha? Não faz sentido. Os obstáculos desaparecem. Desaparece diante, é o seu filhinho, é o segundo filho. Dobrou as despesas, você dá um jeito, é o seu filhinho. Então, as questões que a gente poderia ter, já não temos. Por quê? Porque diante daquele encontro, daquele amor, daquela coisa que você passa a conviver, os obstáculos quase que desaparecem. Eu digo, alguns deles realmente somem.
Outros ficam tão inexpressivos que eles não são mais obstáculos, eles passam a ser dúvidas só, questionamentos. Bom, então é dessa forma que há 2000 anos, milhares e milhares de pessoas têm passado a seguir a Jesus Cristo. Talvez pouquíssimas dessas pessoas passaram a seguir Jesus Cristo, talvez assim, para não dizer 100%, vamos abrir exceções, talvez pouquíssimos desses passaram a seguir Jesus Cristo porque eles responderam todas as suas questões. Acharam resposta para todas as suas dúvidas. Talvez muito poucos, porque a esmagadora maioria de nós passamos a seguir Jesus Cristo. Por quê? Porque nós começamos um relacionamento. Nós demos um passo que aí as nossas dúvidas, as nossas questões foram se espremendo e tomando proporções que elas já não incomodavam mais a nós. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e todos os frequentadores de igreja, ou a maioria, sabe até de cor, está lá em João 3,16, que começa com uma coisa que Deus fez. O que foi que Deus fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O relacionamento que Deus quer ter com a gente é de amor, porque Ele amou, Ele deu o seu Filho. Olha que interessante. Você sempre fica colocando um monte de obstáculos, mas e aquilo, e aquilo, e aquele outro, mas Deus está falando de um amor, de uma coisa, de uma oferta. Deus está falando de uma oferta, e não de uma lista de coisas que Ele vai cobrar de você, Ele está falando de uma oferta, de amor. É por isso que a gente acaba seguindo. Então hoje, nós vamos descobrir que essa proposta de relacionamento de Deus para comigo, para com você, para com toda a humanidade, sequer começou em Jesus Cristo. Não sei se todos já se atentaram para isso. Essa proposta de relacionamento de Deus para a humanidade não começou em Jesus Cristo. Ela começou 2000 anos antes de Jesus Cristo. Vocês conhecem a história do Gênesis, a maioria de vocês conhece a história de Adão e Eva, e aí não vamos entrar nesse assunto. Por quê? Porque você tem várias dúvidas, você tem questionamentos. Mas será que foi uma semana? Será que foram 7 dias, 7.000 anos ou 7 semanas? Calma, não precisa resolver o seu questionamento aqui. Mas você conhece a história. O homem teve a oportunidade de Deus de dominar sobre toda a terra. Deus ofereceu tudo para o homem. E para testar a sua fidelidade, Deus deu uma única regrinha, única. Liberou tudo, menos uma coisa, só não faz isso. Para ver, e deu a possibilidade de nós, eu e você, homens, escolhermos. O tal do livre-arbítrio, você pode escolher. E o homem escolheu desobedecer. E o homem desobedeceu. E até fiz uns casamentos semana passada, eu falei o seguinte, que vocês conhecem a história do Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher, depois veio a serpente e criou a sogra. Não, desculpa aí. Não foi isso. Mas, enfim, o homem desobedeceu e teve a queda do homem, o pecado do homem. Isso gerou o quê? Gerou uma barreira entre o homem e Deus. Um desligamento entre o homem e Deus. Deus falou assim, é assim que você prefere? Eu dei a possibilidade de você escolher, você quer seguir desse jeito? Tá bom, vai por sua conta então. Um abraço. Tá aí, o planeta é seu, faz o que você quiser. Foi assim que o homem rompeu com Deus quando ele desobedeceu. Só que aí, o homem sozinho, gente, nós sozinhos, se der poder na nossa mão, a gente só faz estrago. O homem sozinho estava desandando tudo, a coisa foi piorando cada vez mais. E chegou uma época que Deus olhou e falou assim, não, eu preciso intervir porque não dá, esse povo vai se matar. Era imoralidade sexual, assim, a último grau, assassinatos, não se tinha respeito nenhum. Deus olhou para aquilo e falou, não, se eu não fizer alguma coisa, eles vão se matar e vão acabar com tudo. Então Deus tomou a iniciativa de dar um passo na direção do homem, de religar, de proporcionar que a gente pudesse ter relacionamento de novo com Deus. Voltar a ter um relacionamento com Deus. E aí, o que ele fez? Ele escolheu um homem. Deus desceu
como se eu descesse aqui e falava, vou escolher você para me relacionar. Não escolheu o melhor de todos os homens, era um homem cheio de defeitos também. Naquela época não tinha lei, não tinha os 10 mandamentos, não tinha nada. Era um homem com problemas. Mas Deus escolheu aquele homem para começar uma nova etapa, para começar um relacionamento com as pessoas. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler aqui 3 passagens assim rapidamente. Se você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai projetar ali no telão. Mas é muito interessante isso, porque sempre nós achamos que Deus é uma espécie de uma máquina sabe essas máquinas de Coca-Cola ou de docinho, que você barganha, você negocia com Deus. Então você faz alguma coisa para Deus, Deus faz de volta para você. A gente sempre achou isso, a humanidade sempre achou isso. Por isso, desde sempre, desde o começo, tinha questão de sacrifícios, aí você queria ser abençoado, você tinha que fazer isso, fazer aquilo. Então pessoas, até hoje, se você der uma pesquisada pelo mundo, pessoas se autoflagelam, né? Se cortam, se sacrificam, se pregam, se penduram, se colocam argolas. Se você der uma pesquisada do que se faz hoje para ter um relacionamento com Deus, você pode ficar até assustado com algumas coisas. Então o homem sempre achou que precisava dessa negociação com Deus. E aí, nós, por pensarmos assim, acabamos nos dando mal. Por quê? Porque a gente entra nessa barganha, Deus, então é o seguinte, então, tá bom, eu vou ser seu seguidor, mas é o seguinte, então eu vou fazer isso, então o senhor faz isso e isso. É mais ou menos assim, com algumas pequenas variações que a gente faz. Só que fica esquisito, você imaginar Deus e você tentando colocar as suas condições, né? Aí você fala, não, eu vou fazer isso, vou dar até uma oferta, vou fazer isso, vou servir, vou fazer aquilo, vou 3, 4 vezes por semana na igreja, você faz lá uma sua negociata. Aí as coisas não acontecem do seu jeito, você vira as costas e fala assim, Deus não existe. É tudo bobagem. Não funciona, porque não funcionou comigo. Mas isso acontece por quê? Porque a gente chega nos nossos termos para negociar com Deus. Então nós vamos conhecer quais são os termos de Deus. Como que foi que Deus fez isso com a gente? Porque nós chegamos num ponto onde o mundo está cheio de as religiões mais esquisitas, cheio de superstições, seitas, e aí você liga a sua televisão também, isso te confunde, eu sei disso. Você vê gente falando a mesma coisa, essa mesma coisa que eu estou falando, de uma outra forma, mas é a mesma coisa, é uma barganha com Deus, uma negociata. Você quer prosperar, você precisa fazer isso. É sempre uma negociata. Então você fica confuso, você fica cheio de dúvidas. Não tem problema você ter as suas dúvidas. Venha com as suas dúvidas saber qual que é a proposta de Deus para você. Bom, então nós vamos contar uma história que aconteceu há 4.000 anos, está lá no Gênesis, capítulo 12. Foi assim que Deus recomeçou o relacionamento com a humanidade. Deus escolheu lá, aleatoriamente, não sei qual o critério de Deus, mas ele escolheu um homem chamado Abrão, que depois Deus mudou o próprio nome dele para Abraão. E Deus chegou para esse homem e disse o seguinte, lá em Gênesis 12, versículo 1. Então disse o Senhor a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Quer dizer, deixe todas as suas tradições, todas as coisas que você está acostumado, deixa tudo isso. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí Deus faz 3 promessas para Abraão, que ele fala o seguinte, ele falou, farei de você um grande povo. E se você conhece a nação de Israel, é uma nação gigantesca. Deus cumpriu a promessa. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Alguém tem dúvida de que Abraão é um cara famoso? Eu aposto que a maioria de vocês já tinha ouvido falar de Abraão antes de chegar hoje aqui. E nós estamos falando de um sujeito que viveu há 4.000 anos. Qual dos artistas hoje você acha que a fama vai durar 4.000 anos? Então, esse sujeito ficou famoso. Deus cumpriu tudo que prometeu para ele. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Estão acompanhando? Deus falou assim, eu vou recomeçar a questão do relacionamento com os homens. Começar de novo, do zero. Abraão, sai do meio de onde você está, dos ídolos, dos seus pais, do seu cotidiano. Vamos zerar, vamos começar tudo de novo num outro lugar. Aí eu vou te mostrar como as coisas funcionam e eu vou te abençoar. Foi essa a proposta de Deus para aquele homem. Aí, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 15, nós lemos o seguinte, lá no versículo 5. Então, está falando que Deus, levou Abraão, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aqui, Abraão podia ter parado tudo e falado assim, Deus, peraí. O senhor acho que se confundiu, o senhor chamou o cara errado. Abraão estava com quase 100 anos, a mulher dele perto de 90, nunca conseguiram ter um filho, e Deus está falando que a descendência dele vai ser gigantesca. Olha para o céu, tenta contar as estrelas, vai ser mais ou menos aquele número de filhos e filhas, e netos e bisnetos, a sua descendência vai ser gigante. E Abraão falou, Deus, eu acho que você se confundiu. Podia ter falado, né? Podia ter pensado isso. Eles talvez, isso já é especulação, talvez eles tenham tentado dezenas de coisas para terem filhos, talvez até com outros deuses, ou talvez remédio da sogra, remédio não sei o quê, tenta isso, faz aquilo, e nunca conseguiram ter filhos, porque Sara, a esposa de Abraão, era estéril. E aí, Abraão podia ter falado para Deus, Deus, isso não vai funcionar. Não podia? Talvez se fôssemos nós, né, a gente fala, Deus, isso não vai dar certo. Espera aí. Então, essa parte poderia ser para Abraão um grande obstáculo para confiar no que Deus estava falando, concorda? Seria um grande obstáculo para ele confiar nisso que Deus estava falando por ele, porque não era possível. Mas o que aconteceu aqui, a resposta de Abraão para Deus, revela tudo mais que acontece em toda a Bíblia, inclusive depois da vinda de Jesus e tudo. O que aconteceu aqui com esse homem é o modelo para nós, e para todos nós, e para toda a humanidade, de relacionamento com Deus. O que aconteceu? Abraão creu no Senhor. Ele não fez o que talvez eu e você faríamos, de começar a colocar os obstáculos. Vou sair daqui, do meio da minha família. Filho, vou ter uma descendência, eu não acredito nisso. Talvez ele tivesse dezenas de obstáculos, mas ele resolveu o quê? Crer. Abraão creu no Senhor. E olha que interessante, e isso lhe foi acreditado como justiça, porque ele creu, atenção, porque ele creu, Deus passou a tratá-lo como justo, justificou Abraão. Mesmo que ele não fosse um homem perfeito, porque ele creu, isso foi lhe acreditado como justiça. Percebe? Você crê e você é justificado pela sua fé. Não é isso que Jesus veio anunciar 2000 anos depois disso? E vocês precisam se lembrar que nesse momento aqui, não existiam leis, não existia certo e errado, não tinha os 10 mandamentos ainda. Moisés viria muito tempo depois, com os 10 mandamentos, não tinha lei, não tinha nada. Por isso que a base do relacionamento foi crer. Deus não colocou nenhuma barreira, porque talvez para alguns de vocês, a barreira para se tornar um seguidor de Jesus Cristo seja uma lista de pode, não pode. Não é verdade que muita gente fala assim, mas se eu for seguir a Jesus, será que... Eu vou usar uma palavra que está deturpada, assim, crente, né? Eu não gosto muito porque assim mudou. Crente é quem crê, mas ficou uma coisa meio pejorativa. Sabe? Crente pode ter tatuagem, crente pode tomar uma cervejinha. Eu não quero virar crente porque senão não posso ir mais. Não é assim que muita gente
pensa e acaba se afastando de Deus ou de seguir a Jesus Cristo? Porque você imagina que a primeira coisa que Deus faz é assim: você quer tornar um seguidor? Leia aqui primeiro, depois você assina. É assim que muita gente imagina o cristianismo. E aqui não existia nenhuma lei. Deus fez uma proposta de amor para Abraão, e Abraão creu, confiou e se decidiu. E decidiu a confiar no que Deus estava falando. Nos termos de Deus, da forma como Deus propôs. Abraão não discutiu nada, falou: não, Deus, eu queria que fosse desse jeito. Porque sabe o que acontece comigo e com você? A gente coloca Deus num banquinho aqui, ó. Quando Deus fica no banquinho, você fala assim: Deus, tá bom, minha esposa está insistindo para eu virar crente, para não sei o quê, tá bom, eu vou virar crente, mas então é o seguinte, eu vou fazer isso, mas aí eu quero ver então o senhor fazendo isso, isso, isso e isso. Não é assim que a gente acaba fazendo, mesmo que não seja desse jeitinho. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, só para ficar bem claro. Mas é mais ou menos isso que você faz. Você já quer começar a barganhar. Agora você imagina, se existe um Deus, se esse Deus é criador do universo, se esse Deus conhece você melhor que você mesmo, se Ele conhece cada estrela pelo nome, se o Deus da Bíblia for o Deus verdadeiro, se tudo isso é verdade, não é uma bobagem você querer colocar as suas condições diante de um Deus? Falar assim: Deus, eu topo, mas tem que ser desse jeito. Não é uma infantilidade, não há um orgulho nisso? A gente não está querendo ser maior do que Deus? Querendo colocar condições para ter um relacionamento com Deus? Por que não nos termos do Criador, que conhece a gente melhor do que todos nós, do que nós mesmos? Bom, vamos dar um salto agora de 2000 anos, vamos lá para Jesus, numa situação bastante particular e totalmente relevante para essa semana, para esses dias. Jesus faz uma coisa interessante. Nós vamos lá para Mateus 18, se você for procurar aí. Jesus tinha uma característica, ele quando tinha que falar para os discípulos, para os seguidores ou para a multidão, tinha algumas vezes que ele era absurdamente claro e direto e é isso e ponto. Algumas vezes Jesus usava umas parábolas para a pessoa fazer uma analogia daquilo. E algumas outras vezes Jesus só lançava uma frase, saía de perto e deixava as pessoas com uma minhoquinha na cabeça. Os próprios discípulos, às vezes Jesus, se você ler, Jesus fala alguma coisa e sai, e eles ficam discutindo, mas o que será que Jesus quis dizer com isso? O que ele estava falando? Ele não ficou muito claro. Nessa situação que nós vamos narrar, é mais ou menos isso. Jesus toma uma iniciativa logo de cara, assim, que eles ficam perturbados até. O que estava acontecendo aqui é que os discípulos estavam discutindo entre si se quando Jesus assumisse o reinado, porque como eles chamavam Jesus? O rei dos judeus. Então a esperança deles, dos seguidores de Jesus, é que Jesus ia reinar literalmente naquela situação, assim, que ele ia tomar o Império Romano e ia estabelecer o seu reino. É assim que eles estavam imaginando, porque se ele é o rei dos judeus, o filho de Deus, ele vai tomar conta, vai fazer uma guerra, vai matar um monte de gente, vai com o seu poder, talvez faz assim, né? Faz com a mão, morre um monte de gente, sei lá. Eles estavam achando que Jesus ia estabelecer um poder mesmo, o governo daquela região. E aí, como todos nós, como muitos de nós, Jesus, então peraí, a hora que você chegar lá no poder, então, quem é que vai ser o seu preferido? Era essa a discussão. Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser os seus conselheiros? Era isso que eles estavam discutindo. Eu gosto dessa honestidade da Bíblia, assim, de mostrar para a gente que os discípulos, né, São Pedro, São Paulo não estava nessa situação, São João, Mateus, todos esses, né, que a gente venera, eram homens como a gente. Eram homens como a gente, que tinham reações parecidas com a que a gente tem. Eram gente simples.
E eles estavam nessa discussão, quem que é o maior? Jesus, quem que vai ser o maior? Quem que vai ser o primeiro-ministro? Quem que vai ser o outro? Então perguntaram isso para Jesus, está lá em Mateus 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus foi responder, mas ele não falou nada. Estava aquela roda, todo mundo esperando Jesus responder, Jesus parou, olhou assim, chamou um garotinho, um molequinho, vem cá, menininho de, sei lá, 6 anos, estou chutando aqui, era uma criança, vem cá. Aí os discípulos devem ter pensado assim, Jesus não entendeu a pergunta, né? Não entendeu. Depois a gente explica para ele está chamando um menininho, era para a gente está querendo um nome, né? A gente está querendo um nome, Jesus está chamando uma criança. Aí Jesus chamou o menininho, fica aqui pertinho de nós. Tá bom. Aí Jesus diz o seguinte, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam, a não ser que vocês mudem o seu pensamento, a não ser que vocês se transformem. Mas o que é essa mudança? Ser mais espiritual? O que Jesus está querendo que a gente mude? E ele fala o seguinte, a não ser que vocês mudem, se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Peraí. Eu sempre achei que para ser salvo, para entrar no reino de Deus, quer dizer, passar a conviver no mundo de Deus, da forma de Deus, eu precisava cumprir uma lista enorme, eu precisava fazer isso, fazer aquilo, deixar disso, deixar daquilo. Achei que era isso que Jesus ia falar quando ele falasse desse assunto. Jesus está falando assim, não é nada disso. Você quer ter um relacionamento? Seja como criança, seja como uma criança, a não ser que você se torne espiritualmente como uma criança, aquela pureza da criança. A não ser que vocês façam isso, não tem chance. Versículo 4 diz o seguinte, porque quem se faz de humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vamos pensar bem, não há um certo orgulho em nós, quando a gente quer fazer essa negociação com Deus, quando a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Deus, então para nós nos relacionarmos é o seguinte, primeiro você responde as minhas 100 dúvidas, primeiro você me responde minhas 50 questões, aí eu vou ver se nós vamos nos relacionar. Não é uma atitude meio arrogante que às vezes nós tomamos? Deus, se você curar aquela pessoa que está doente, da minha família, que eu amo tanto, aí eu vou ser um seguidor seu. Não há um orgulho por trás disso? Você não está desconsiderando Deus como esse Criador enorme? Você não está tentando trazer as coisas para os seus próprios termos? Não é você que quer colocar as condições para ter um relacionamento com Deus, e Deus está falando outra coisa. Jesus, falando o que Deus falaria para a gente, Ele está falando assim, gente, você quer se relacionar comigo? Confie, tem aquela pureza de uma criança, começa tudo de novo, começa do zero, como aconteceu com Abraão. Ele foi justificado porque ele creu. É aquela pureza, voltar àquela pureza. Mas eu fiz tanta coisa na minha vida, eu tenho tanto... Tá bom, e daí? Você vai continuar com isso? E isso vai ser um seu obstáculo? Por causa disso, você nunca vai mudar de vida? Você nunca vai se relacionar com Deus de uma outra forma? E Jesus está falando, se vocês não virem até mim, até Deus, com o coração puro, como o coração de uma criança, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vamos ser bem sinceros. Eu acho que muitos de vocês já estão até cansados de ficarem discutindo religião, né? Discutindo a Bíblia, discutindo
se isso é desse jeito, aquele versículo do Velho Testamento, aquele do Novo, aquilo que Jesus falou, mas depois Paulo falou. Talvez muitos de vocês já estejam até cansados disso, de ficar argumentando. E as pessoas que convidam, às vezes, alguns de vocês para vir à igreja, as pessoas que dão CD para você ouvir, talvez aquelas pessoas elas fazem isso porque elas não conseguem argumentar com você. Seus argumentos são talvez melhores, talvez você seja mais culto. Aquelas pessoas não conseguem argumentar com você. E aí elas te trazem aqui, mas eu também não consigo argumentar com você. Talvez você seja muito inteligente. Então a questão não é a argumentação, a questão não é responder perguntas, a questão é dar um passo de fé. Deus, eu quero mais ter um relacionamento com o Senhor do que eu quero resposta para as minhas perguntas. Com a pureza de coração de uma criança, Deus, eu quero me relacionar com o Senhor. Muita gente tem evitado esse relacionamento por causa de traumas. Talvez alguns de vocês. Coisas que aconteceram há 5 anos atrás, uma decepção, talvez com um pastor, talvez com um crente, que trabalhava com você e te traiu. Você fala, mas espera aí, esse cara era crente? Isso que é ser crente? Então eu não quero ser crente. Até quando você vai falar isso? Mais 5 anos? Mais 10 anos? Até quando você vai ficar com isso? Por causa de uma pessoa, por causa de uma situação, por causa de uma coisa, você vai ficar com essas barreiras, com esses obstáculos. Até quando? Porque sabe o que eu sei? Que você fica discutindo religião, mostrando que você sabe, que você é culto, que você conhece, que você leu, que você se aprofundou, você fica discutindo, batendo boca. No final da discussão você vence o debate. Aí naquele momento você fica feliz, está vendo? Está vendo? Estou certo. Só que aí você vai para sua casa, deita sua cabeça no travesseiro e dá uma sensação estranha de que não está certo, não resolveu. Eu ganhei a discussão, mas está um vazio aqui no meu coração ainda. Eu argumentei corretamente, bem, mas meu coração ainda está um buraco. E sabe por que esse buraco está ali? Porque Deus te amou de tal maneira que Ele não ia deixar esse buraco ser preenchido por outra coisa que não seja Ele e o seu amor. Ele não vai deixar. Então você nunca vai satisfazer o seu coração. Você vai satisfazer o seu intelecto. Essas discussões vão deixar você mais inteligentes. Mas isso não vai resolver a questão crucial, principal. Aquela que está na raiz no âmago da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Aquela falta de paz. Aquela falta de entender que tudo foi orquestrado por um Deus soberano. Querem falar de dúvidas? A gente não sabe exatamente qual o tamanho de Deus, eu não sei, não faço ideia. Será que é um espírito? Será que é uma energia? Será que é um cidadão como eu? Não, mas como uns mais bonitos aqui? Não sei, eu não sei. Não sei definir esses detalhes, mas sabe uma coisa? Não importa. Não importa. Sabe por quê? Porque eu não tinha paz e agora eu tenho. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. E agora eu tenho. Então não importa. Essa questão para mim, se é do meu tamanho, se é 50 bilhões de vezes maior do que eu, não sei. Não importa. Percebe? A gente já está caminhando para o final do ano, daqui a pouco Natal. Será que mais um ano você vai continuar resistindo? Será que mais um ano você vai tratar suas questões como muito importantes? Porque sem resolvê-las você não toma uma atitude? Será que até quando você vai manter esse orgulho que tem ferido o seu coração? E tem ferido as pessoas à sua volta? Porque se você não tem paz, você não deixa ninguém em paz. Até quando?
Será que nós vamos passar essa época e aí vai começar tudo de novo e aí você ainda vai continuar magoadinho, vai continuar não sei o quê, reclamando? Esse convite que Deus fez para Abraão, que Jesus falou através da criancinha, é feito a cada dia para nós, a cada dia. Todo dia Deus está te chamando e você tem o livre-arbítrio para falar sim ou não. Todo dia. Hoje, não precisa ser aqui, nós vamos orar daqui a pouco, mas não precisa ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser aqui, pode ser daqui a uma semana, ser sozinho na sua casa, no seu quarto, sozinho. Fala com Deus, fala, Deus, tá, eu tenho tudo isso de desculpas para não seguir, eu tenho um monte de obstáculos, mas se é assim, que é o seu jeito, eu quero tentar. Se é esse relacionamento de amor que o Senhor quer ter comigo, eu quero experimentar. Vamos ser sinceros, o que você tem a perder? Mais alguns meses da sua vida, você já perdeu tanto e não conseguiu encontrar paz? O que você tem a perder? Você não tem nada a perder, conversa com Deus. Deus, eu quero te conhecer, mais do que eu quero responder as minhas questões. Mais do que eu quero respostas para o meu cotidiano, eu quero te conhecer. Quando você faz isso nos termos de Deus, aí sim, você tem um encontro. Aí Deus começa a se revelar para você. E aí, talvez um dia você vai, como nós temos toda semana aqui, você vai dar um testemunho, e a gente vai gravar o seu testemunho, porque você vai falar assim, puxa vida, teve um dia lá na minha casa, eu lembrei de uma coisa lá que o pastor falou, não lembrei tudo, lembrei uma coisinha, e eu fiz essa oração e algo começou a mudar dentro de mim. Algo começou a mudar, começou a crescer. Como o Heitor falou aqui hoje no testemunho, eu parei de ter vontade de fazer umas coisas, eu não sei, ninguém me forçou nada, é natural. Deus é um cavalheiro, Ele não invade a vida de ninguém e acaba com... Não, é um relacionamento de amor, porque Deus amou, Ele deu o Filho dEle para morrer por mim e por você. Então nós vamos fazer uma oração e ainda nós vamos ter mais uma coisa que vai acontecer aqui, e aí você vai ter a oportunidade de quem sabe, fazer essa oração aqui mesmo, ou levar essa ideia para sua casa, para quem sabe você começar um relacionamento novo. E aqueles que já são cristãos, mas nunca entenderam isso, ou aqueles que são frequentadores de igreja e nunca entenderam isso, é a sua oportunidade também de fazer essa oração, de falar com Deus. Deus, talvez eu estou fazendo errado, talvez não é desse jeito, talvez eu tenha entendido errado, achei que era uma barganha, que era uma troca. Eu quero experimentar esse relacionamento, esse recomeço, essa criança. Amém? Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida, cada coração que está pulsando aqui, Senhor Deus, nessa igreja, nesse minuto. O Senhor sabe a frequência cardíaca de cada coração. E mais do que isso, o Senhor conhece o que está lá no fundo do coração, o Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece a falta de paz, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os obstáculos, Deus. Ainda assim, o Senhor nos oferece um relacionamento de amor, de perdão de todos os nossos pecados, de todo o nosso passado, de todas as barbaridades que fizemos, de todas as desobediências. O Senhor nos oferece de graça o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Então, Deus, para esses que estão aqui ouvindo essa palavra, ou para aqueles que porventura vão ouvir essa palavra num computador ou num DVD, talvez daqui a um ano, sei lá, Deus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, dirija essas pessoas a fazer essa oração, que elas possam deixar o orgulho de lado
colocar os seus joelhos no chão. E honestamente, como uma criança, se abrirem para Ti e falar: Deus, eu quero tentar do seu jeito. Meu jeito não está dando certo, não está funcionando. Eu quero experimentar o Teu jeito. Vem morar no meu coração. Eu creio em Ti. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu não entendo um monte de coisa, mas eu creio. Porque eu quero ter um relacionamento. E Deus, se manifeste a esses corações, a essas vidas, Senhor Deus. Traz cura, traz perdão, traz paz, traz transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um projeto pessoal que eu ainda não coloquei em prática porque falta de tempo, que chama Crying Stones, que é pedras que clamam. E a base dessa ideia, talvez esteja começando aqui, eu já dividi com algumas pessoas daqui. A base dessa ideia é uma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus um dia olhou para os seguidores dele e falou assim: o dia que esses aqui se calarem, as pedras vão clamar. E eu acho que nós estamos numa época que muitas das pessoas que deveriam estar anunciando o Evangelho estão falando outra coisa, diferente do que nós estamos falando para vocês. E às vezes eu vejo essas pedras clamando. Eu vejo pessoas que talvez não, com certeza são inspiradas por Deus para falar coisas que a gente devia estar falando. E gente que não é do nosso meio, não é tido como cristão nem nada. Então, ontem eu ouvi uma música que é mais ou menos a base dessa ideia do meu projeto e que aparentemente não teria relação com esse assunto, mas se vocês ouvirem com os ouvidos que eu vou falar agora, vocês vão ver o tanto que isso tem a ver com o que nós falamos hoje. É um chamado. É um chamado. É uma música popular, secular, mas é um chamado. É um chamado para uma nova vida. Quem daqui, essa música diz, quem quer voltar para casa, redescobrir o seu lugar? Quem daqui quer retornar e voltar para enfrentar o dia a dia? Quem daqui quer reaprender a sonhar? Você vai ver que é exatamente assim. Essa história se repete, ela não tem fim. Ela continua toda vez que você fala sim. Quando você fala sim, para a arte de sorrir para o mundo, mesmo quando o mundo está falando não para você. E você verá que a emoção começa nessa hora que você toma essa decisão. Aí você começa como uma criança a brincar de viver. A vida fica mais leve. E não esqueça de quem é o centro do universo. Assim vai ser muito mais prazeroso. E depois que você descobrir isso, você vai desejar amar a todos que você cruzar no seu caminho. Você vai descobrir que é feliz e você vai querer fazer feliz todos os que andam com você. Ouça essa música e depois nós estamos despedidos. Quem me chamou? Quem vai querer voltar por mim e redescobrir seu lugar? Para retornar e enfrentar o dia a dia. Reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde
arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não me esquecer de quem é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que cruzar pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Uma excelente semana a todos e semana que vem estaremos aqui de volta.